Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de História do sexto ano e hoje vai falar sobre a formação das cidades-estados gregas, entre elas Esparta, né? Semana passada nós já aprendemos sobre Atenas, né? Que é conhecida como o berço da democracia. Aprendemos também um pouquinho sobre sua organização política e social. Já no estudo de hoje aprenderemos sobre a cidade-estado de Esparta, que é uma cidade militarizada com uma rígida disciplina social, e também vamos entender um pouquinho sobre a sua organização política e social e como funcionava a oligarquia, que é um sistema de governo espartano, e também quem podia participar de decisões importantes para a cidade-estado. Nós aprenderemos também sobre a religião grega, cujos deuses eram comuns tanto em Atenas como em Esparta. E também vamos falar sobre o surgimento dos Jogos Olímpicos, que atraíam multidões na Grécia Antiga, mas que atualmente também fascinam o mundo inteiro. Esparta, ela foi fundada pelos dórios, né, e está localizada na Ática do Peloponeso. Diferente de Atenas em relação ao seu modo de governo, ela estava situada entre altas montanhas e não tinha saída para o mar. Então, desde o começo de sua história, mais parecia um acampamento militar. Em busca de terras férteis, os espartanos eles conquistaram e dominaram seus vizinhos, que eram os messênios. Segundo o historiador Heródoto, o lema dos espartanos era não fugir do campo de batalha diante de qualquer número de inimigos, mas permanecer firmes em seus postos e nele vencer ou morrer. Quando a gente fala um pouquinho sobre a política em Esparta, nós vamos analisar quais eram os principais órgãos do governo. Nós vamos ter a Gerúsia, a Ápela, o Éfora. A Gerúsia era um grupo formado por 30 anciãos, né, que eram gerontes. Eles tinham mais de 60 anos e do qual faziam parte dois reis. Seus membros propunham leis, decidiam se a cidade devia ou não participar de uma guerra e julgavam também as suas causas. Já a Ápila era uma assembleia formada por cidadãos, isto é, apenas homens espartanos com 30 anos ou mais. Eles votavam sem discutir as propostas da Jerusa e, geralmente, eles concordavam com elas. Já o Éforato era um órgão formado por 5 membros, que eram éforos. Eles eram eleitos por um ano. Então, os éforos, eles convocavam as tropas em caso de guerra, eles podiam convocar a Ápila e também aplicavam as decisões da Jerúsia. Por essas características, pessoal, o governo de Esparta ele pode ser definido como uma oligarquia. E o que é uma oligarquia? Oligarquia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo de poucos, ou seja, um governo que é exercido por uma minoria. Agora aqui eu estou mostrando para vocês a sociedade espartana. Olha só, por volta do século 8 a.C., a sociedade espartana ela estava dividida em 3 grupos sociais. O primeiro grupo era os espartanos, o segundo grupo os periecos e o terceiro grupo os ilotas. Os espartanos, ou esparciatas, eles eram descendentes dos dórios e somente eles tinham direitos à cidadania, pois possuíam as maiores e melhores terras e podiam ocupar cargos políticos e militares. Já os periecos, eles vinham ali na classe intermediária, na classe do meio. Era formada pelos homens livres, mas que não tinham direito à cidadania. Eles viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam ao artesanato, ao comércio, ao cultivo de uma pequena propriedade. Já os ilotas eram ali os descendentes dos messênios, como eu falei anteriormente, que era um povo vencido e submetido pelos espartanos, eram de propriedade do governo, que os entregava aos cidadãos espartanos para trabalhar. Então, os ilotas aí eram os escravos da terra. Olhando por esse desenho, nós vamos ter aí os esparciatas, né, ou os espartanos, que eram cidadãos, guerreiros e participavam do governo. Na camada intermediária, nós vamos ter aí os periecos, que eram homens livres, porém sem direitos políticos, e na base a gente vai ter aí os ilotas, que eram os escravos da terra. Falando sobre os deuses e os heróis gregos, alguns aspectos da vida dos antigos gregos, eles marcaram profundamente o nosso jeito de ser, de pensar e também de viver.
Os gregos, assim como outros povos antigos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam que 12 de seus deuses viviam no alto do Olimpo. Para eles, era uma espécie de paraíso de céu, lugar onde reina a felicidade. Os deuses gregos, eles eram imortais, mas tinham emoções e ações humanas. Eles guerreavam entre si, sentiam ódio, amor, ciúmes, inveja, casavam-se e também tinham filhos. Os gregos, eles acreditavam que os deuses podiam tanto favorecer quanto prejudicar os seres humanos. Por isso, quando eles queriam agradar a um deus ou a uma deusa, eles ofereciam presentes, orações, festas. Então, Zeus, aqui a gente tem uma imagem dos deuses do Olimpo, né? Então tem Zeus, Poseidon, Atena, Ares, Artemis, Hermes, Hera, Demíter, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. Então Zeus era o mais poderoso dos deuses gregos. Sua esposa chamava Hera, que vocês também estão vendo aqui nessa imagem, e tinha também outros deuses importantes, que eram Artemis, que era a deusa da dança, Afrodite, deusa do amor e da beleza, Poseidon, que era o deus dos mares, Atena, que era a deusa da sabedoria, Demíter, que era a deusa da fertilidade, Apolo, deus da música, Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, e Hermes, o deus mensageiro, além de Hestia, que era a deusa dos lares. Então, quando a gente fala sobre a religião, nós vamos encontrar ali uma religião cívica, como eu já disse, né? A cada cidade grega, ela cultuava seus deuses e construía templos e santuários especialmente para eles. E ao longo do ano, os gregos eles faziam festas religiosas como procissões, cultos, oferendas, né? Eles faziam ali oferendas aos deuses das cidades. Por quê? Porque eles queriam obter favores e a proteção deles. Então, por isso se diz que a religião grega era uma religião cívica. Alguns templos tinham um oráculo. Aí vocês falam, mas o que é oráculo? Oráculo era um sacerdote ou uma sacerdotisa que orientava quem vinha pedir um conselho ou saber do futuro. No oráculo de Delfos, por exemplo, era uma sacerdotisa chamada Pítia, que transmitia às pessoas os conselhos ou as orientações dadas pelo deus Apolo. Então, aqui nós estamos diante de alguns heróis gregos, né? E o primeiro dele, que eu vou falar aqui, é Hércules. A gente está vendo aqui na imagem Hércules, né? Hércules e Aquiles, né? Hércules era para os romanos, ele foi um herói grego que nasceu de uma mortal com Zeus, né? E o seu poder era a força. E com ela ele realizou uma das mais famosas histórias da mitologia grega, que foi os 12 trabalhos de Hércules. Já Aquiles era o maior guerreiro da mitologia grega. Quando nasceu, ele foi banhado no rio Estige e lhe garantiu aí poderes como inteligência, força, habilidade de combate, e o único ponto fraco dele era o calcanhar, que foi acertado por Paris. Então é por isso que muitas vezes a gente fala calcanhar de Aquiles. Então é o quê? É um calcanhar que foi atingido, é um calcanhar frágil. Então os gregos eles também cultuavam heróis. Herói era o filho de uma divindade com um mortal ou um personagem admirado e respeitado por seus feitos. E os gregos eles criaram muitos mitos envolvendo seus deuses e heróis. Alguns dos heróis gregos mais conhecidos são Hércules, Ulisses, Aquiles e Perseu. A mitologia, gente, é o nome dado ao conjunto de mitos de um grupo ou de um povo. Então, a mitologia grega é rica e variada e seu estudo ajuda a compreender o modo de viver e pensar do povo grego. Agora, falando um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, agora a gente está em tempo de Olimpíada, né? Esse ano nós teremos aí os Jogos Olímpicos da cidade de Tóquio, a capital do Japão, mas os Jogos Olímpicos, né, que mobilizam milhões de pessoas ao redor do mundo hoje em dia, eles foram uma criação dos antigos gregos. O primeiro deles aconteceu em 776 a.C., na cidade de Olímpia. Os jogos eram uma homenagem a Zeus e ocorriam de 4 em 4 anos. Quando se aproximava a data de sua realização, as guerras eram interrompidas pelos gregos. Homens das mais variadas profissões e das mais diferentes cidades viajavam para Olímpia a fim de participar daquele grande acontecimento esportivo, cívico e religioso. Os Jogos Olímpicos eles tinham um perfil militar e aristocrático. Militar por quê? Porque repetiam exercícios de guerra.
E aristocrático, porque o objetivo de um atleta era se destacar em honra perante seus competidores. E a recompensa pela vitória numa competição era simbólica. Os vencedores eles ganhavam uma coroa feita de folha de louro e eram recebidos com enorme entusiasmo em sua cidade natal, onde se erguiam estátuas em homenagem a eles. A presença de mulheres era proibido tanto nas competições como também na plateia. Que coisa triste, né? Então, agora que vocês já entenderam, já aprenderam um pouquinho sobre Esparta, essa cidade maravilhosa e com importância muito significativa para todos os tempos, inclusive né, para os tempos atuais, agora vamos responder à atividade. A primeira questão, onde estava localizada a cidade de Esparta e quais as suas principais características? Facinho, logo lá no início, volte lá. A segunda questão é sobre a organização política de Esparta e seus principais órgãos. Então, primeiro, letra A. O que era a Gerúsia e como ela era composta? Como era formada a Ápela e qual era a sua função? E a letra C, vocês vão descrever como era composto o Eforato e qual era o seu papel. A terceira questão vem falando um pouquinho sobre o governo de Esparta, porque possuía uma característica que definia enquanto uma oligarquia, palavra grega que significa, então, o que é oligarquia? Você vai marcar letra A, governo de muitos, letra B, governo de poucos, letra C, governo de todos, ou letra D, governo de autoritário. Essa tá bem fácil, né? Então, marque aí a única alternativa que está correta. A quarta questão, por volta do século 8 a.C., a sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais. Quais eram esses grupos? A quinta questão, os Jogos Olímpicos eles surgiram na Grécia Antiga. Então, sobre os Jogos Olímpicos, vamos responder. Letra A, onde eram realizados e com que frequência aconteciam esses Jogos? Letra B, como era o perfil desses Jogos? Letra C, qual era a recompensa dada aos atletas vencedores? O que eles ganhavam? E a letra D, atualmente, qual é a recompensa dada aos atletas vencedores nas competições olímpicas? Essa também está bem facinho, né? A sexta questão diz assim: devido à pandemia de Covid-19, os Jogos Olímpicos que seriam realizados em 2020 foram adiados para 2021. Então, vocês vão pesquisar aí no Google, vocês vão pesquisar aí na internet e responder essa questão. Letra A. Em que países serão realizados os Jogos Olímpicos? Em que país, hein? Eu falei durante a explicação. A letra B. Quantos países participarão desses Jogos? Essa aqui você dá uma pesquisada. Letra C. Nas Olimpíadas gregas, as mulheres elas eram impedidas, elas eram proibidas de assistir aos jogos e também participar das competições. Atualmente, como é a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos? Eu quero que vocês citem pelo menos 4 modalidades em que elas participam, né? Então, 4 modalidades que as mulheres participam aí ativamente. E a letra D, nos Jogos Olímpicos desse ano, o Brasil irá concorrer em quais modalidades? Estou curiosa, hein? Pesquisa aí e traz a resposta para mim. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.